Queridos irmãos, eu quero, nesse momento, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria no nosso coração estamos aqui para participar dessa festa tão maravilhosa e tão importante para a nossa vida espiritual. Somos gratos a Deus por este ministério que Deus levantou em Portugal, ministério que tem nos honrado e que tem sido canal de bênção para as nossas vidas. Eu sou grato a Deus por poder, na quinta festa consecutiva, estar aqui adorando ao Senhor. Já fazem 5 anos que nós participamos dessa festa e cada ano é uma experiência nova, é algo que nós aprendemos com o Senhor. E estamos desenvolvendo cada dia mais este dom, esta virtude tão maravilhosa que é ser grato a Deus. E eu quero agradecer primeiramente a Deus por este rico privilégio de estar aqui e também de poder fazer uso da palavra do Senhor para os nossos corações. Agradeço ao nosso pastor presidente, Abraham Robson Ferreira, por esta oportunidade. Tá, pastor, Deus abençoe. O Senhor investe em nós, o Senhor nos dá a oportunidade de poder desenvolver o nosso ministério. Sou muito grato ao nosso pastor presidente, agradeço a Deus também por toda a diretoria, pela Comadef, a DEF Europa, cada um dos obreiros que estão aqui nesta noite, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Quantos ainda querem ouvir a voz do Senhor? Diga aleluia! Abra sua Bíblia, por gentileza, meus irmãos. Livro de Cantares de Salomão, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo de número 1, versículo de número 7, versículo de número 12 e 13. Quantos irmãos procura o livro de Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo de número 1, 7, 12 e 13. Eu também agradeço a Deus pela vida da minha esposa, minha família, aos irmãos ali da DEF Lorian, os que estão aqui, e aqueles que estão ali também adorando ao Senhor na nossa escola bíblica para todos. É uma alegria em poder fazer parte deste povo que vai morar no céu. O Senhor Jesus Cristo, nesses últimos dias, está preparando uma igreja, está purificando uma igreja, está separando uma igreja, porque em breve Ele virá buscar o seu povo. Eu sinto a presença do noivo aqui nesta noite, eu sinto a presença dele. Cantares de Salomão, capítulo de número 4, versículo de número 1, 7, 12 e 13. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, Cantares 4, 1. Eis que és formosa, amiga minha, eis que é formosa os teus olhos. Eis que é formosa, amiga minha, verso 1. Eis que és formosa, os teus olhos são como os olhos das pombas entre as tranças, e o teu cabelo é como o rebanho de cabras que pasta no monte de Gileade. Verso 7. Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Verso 12. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Verso 13. Os teus renovos são como o pomar de Romã, como frutos excelentes, o cipreste e o nardo.
quando eu recebi o convite do nosso pastor presidente para estarmos nesse dia tão oportuno, tão maravilhoso de poder agradecer ao Senhor, e eu pedi a Deus uma palavra que viesse de encontro à necessidade daqueles que estariam reunidos neste lugar, porque só Deus sabia quem estaria aqui nesta noite. Deus, na sua presciência, Deus na sua onisciência, Ele conhecia e conhece o coração de cada um que estaria presente aqui nesta noite. Então nada melhor do que falar com Ele, que conhece os nossos corações, e pedir a Ele uma palavra que viesse de encontro à nossa necessidade. Porque nós estamos vivendo dias em que se fala o que dá certo, mas as pessoas não estão mais preocupadas em falar o que é certo. E quando a igreja se reúne, quando a igreja se junta, Deus tem uma palavra para os nossos corações, não uma palavra que dá certo, mas eu sei que Deus tem uma palavra para todos nós nesta noite, e é a palavra que é certa para a igreja que vai morar no céu de glória. Porque Ele é o dono da igreja, já foi cantado por aqui, eu e você somos dono. Então quando eu estava meditando, lendo o capítulo de número 4, e Deus me levou a entender, compreender aquilo que Ele queria para todos nós nesta noite. Embora nós já estamos aí no exercício de ler o capítulo, ou todos os capítulos do livro de Cantares de Salomão, porque tem coisas sobrenaturais, ensinamentos grandiosos, e Deus então me levou a meditar no capítulo de número 4 do livro aqui de Cantares de Salomão, e a mensagem que eu gostaria, ou que eu quero trazer ao coração dos irmãos aqui nesta noite é, com base no capítulo de número 4 e os versículos que lemos, 3 sinais da igreja verdadeira de Cristo. Nós ouvimos falar de igreja, nós ouvimos tantas vezes alguém pregar que é a igreja, e quem é a igreja, e eu gostaria de abrir essa introdução fazendo uma pergunta para nós: quem e qual é a igreja verdadeira? Porque é uma onda por aí que se espalhou dos desigrejados, porque eles entenderam que Ele é a igreja, e que Ele, sendo a igreja, não precisa mais ir à igreja, não precisa se reunir com a igreja. Enquanto eu estava estudando esse capítulo de número 4, eu comecei a pensar: quem é a igreja? Ou qual é a igreja verdadeira que vai morar para o céu, ou no céu de glória? Eu sei que há uma parte dela aqui nesta noite, porque a Bíblia vai dizer, Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo de número 18, Pedro, tu és pedra, uma pedrinha pequena. Pedro, você não é a igreja sozinho, eu e você não somos a igreja sozinha, mas eu sendo uma pedra, reunido com outra pedra, nós nos juntamos e somos a igreja que vai morar no céu. Nós fazemos parte da igreja verdadeira, uma igreja que em breve Jesus Cristo virá buscar. Nós somos parte da igreja verdadeira que um dia Jesus virá buscar. Então te prepara, ó igreja, para encontrar com o noivo no céu. Quem ou qual é a igreja verdadeira? Quando nós lemos aqui, Salomão está transmitindo a Sulamita, do versículo 1 até o versículo de número 12, ele vai manifestar o amor dele através de elogios para a Sulamita. E todos nós, aqueles que já estão há algum tempo na igreja, que já leu a Bíblia, que
que já frequentou seminários, cursos teológicos, sabe que Salomão é uma figura de Cristo. E a igreja, uma figura, aliás, a sulamita é uma figura da igreja, até porque o nome sulamita, a palavra sulamita é uma versão feminina de Salomão. Então agora Salomão no capítulo de número 4, e se você ler Cantares, os 8 capítulos, você vai ver a admiração que Salomão tinha pela sulamita, e a admiração que a sulamita tinha por Salomão, a admiração do amado para a amada, e a admiração da amada para o seu amado, e isso é transformado em elogios. Então o capítulo de número 4, desde o versículo 1, Salomão vai falar até o versículo de número 7 e 8, sobre algumas características e elogios que ele percebia na sulamita. Ele fala dos olhos, ele fala do pescoço, ele fala dos seus lábios, e tudo isso tinha um significado, mas o maior dos significados era o amor que Salomão tinha pela amada, e ele transmitia isso através do elogio. E eu quero dizer algo para todos nós esta noite. Eu não sei como você entrou aqui, talvez pensando que não é mais ninguém, talvez achando que não merece nada, mas há um noivo que está admirando você e dizendo: eu te amo, eu te escolho, eu te chamei. Aqui é uma igreja que Jesus Cristo ama com amor verdadeiro e eterno, e ele então se derrama em elogios pela sulamita. É claro que eu não quero me ater aqui sobre os elogios, nem falar a respeito do que significam os olhos dela como de pomba. Também não quero falar sobre os elogios, ele falando sobre o lábio, sobre a sulamita. Mas eu quero aqui deixar pelo menos 3 sinais, que eu, lendo o capítulo 4, e Deus colocou no meu coração 3 sinais de uma igreja verdadeira. Não estou falando de denominação, eu estou falando da igreja Universal Assembleia dos Santos. Porque há quem diga que a minha igreja é boa, a minha igreja é a melhor, a minha igreja é verdadeira. Há quem defende com unhas e dentes a denominação, a placa da igreja. Mas nós vamos perceber aqui que Salomão destaca 3 características peculiares, individuais, que só pertencem à igreja verdadeira de Cristo. E o capítulo de número 4, versículo de número 1 e versículo de número 7, a primeira coisa que Salomão destaca na sulamita é a formosura, é a sua beleza. A palavra formosura, ela é sinônimo de beleza, do que é belo. E a palavra formosura em Cantares de Salomão aparece 7 vezes, também dando a entender que fazia respeito de uma beleza divina, de uma beleza transcendente ou transcendental. A beleza da sulamita não estava somente nela, mas na presença do amado que se encontrava com ela. Quando nós lemos que a Bíblia fala que em Cantares são 7 vezes mencionado a palavra formosura, está remetendo a uma beleza divina. Tem alguém pregando, dizendo, ensinando que nós viemos da evolução, que alguém veio do macaco, que alguém veio de uma ameba ou de qualquer coisa, mas a Bíblia me ensina que eu e você somos semelhança de Deus. A beleza da igreja é porque ela é imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus. A beleza da igreja é que ela reflete o caráter de Deus na igreja. Salomão vai dizer no versículo 1 e 7, como você é formosa. E a primeira característica que nós entendemos e aprendemos aqui é que a igreja de Cristo, ela é bela, ela é formosa. Quando nós olhamos para a vida da sulamita, nós vamos entender no capítulo de número 1, versículo de número 5, que quando ela se apresenta diante das demais mulheres no palácio do rei Salomão, pastor André, ela se sente um pouco deslocada, um tanto quanto meio rejeitada, porque ela era morena.
E ela mesmo no versículo de número 25, do versículo de número 5 do capítulo 1 de Cantares, ela vai dizer assim: não me olhe, ou não olheis por eu ser morena. Aí ela vai completar o versículo dizendo: eu sou morena, mas eu sou formosa. Eu sou morena, mas eu sou bela. E o próprio Salomão vai dizer: dentre todas as mulheres, você, ó Sulamita, é a mais bela, é a mais bela, é a mais bela. Hoje Jesus está dizendo para você: dentre todos, foi Ele que escolheu você. Dentre todos, tu és o mais belo, tu és o mais belo, tu és o mais belo, porque você reflete o caráter de Cristo em você. E ela vai dizer assim: sabe por que eu sou morena? Porque eu sou queimada do sol. Ela era morena porque ela não ficava no palácio como as outras. Ela ia para o trabalho, ela ia para o sol, ela cuidava da vinha. No versículo de número 6, ela vai fazer uma reclamação sobre os seus irmãos, dizendo: os filhos da minha mãe me mandaram para cuidar da vinha deles, da minha própria vinha eu não cuidei. Mas eu quero que você entenda uma coisa: ela era queimada do sol, marca de sofrimento, marca de luta, marca de trabalho, mas ela nunca perdeu a beleza, porque ela refletia a glória de Deus, a glória de Cristo, a glória de Deus, a glória de Cristo. Nós somos imagem e semelhança. Igreja perfeita, continua. Onde está essa igreja? Onde está essa igreja? Mesmo no meio da dor, da luta, da prova, ela segue caminhando, caminhando, caminhando. Uma igreja formosa e bela. A questão não é se a parede é preta. A questão não é se a parede é azul. A questão não é a nomenclatura da igreja. A questão é que ela precisa ser bela e formosa, porque é a característica de Deus na vida dela. Deus está chamando uma igreja formosa e bela para seguir avançando, para seguir avançando, para seguir avançando e fazendo a obra do Senhor. Perceba que ela diz: eu estou queimado e diferente de vocês, porque eu ando no sol. É uma igreja que não foge da batalha. É uma igreja que não foge da luta. É uma igreja que não se preocupa. Preste bem atenção nisso. Uma igreja que imagina ela chegando no palácio, todas aquelas meninas, virgens, e quando ela põe o pé, só ela era morena. Sabe qual é a igreja que Cristo está procurando nesses últimos dias? Está todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo andando igual. Quando você chega, você é diferente. Todo mundo indo para cá, mas a igreja de Cristo, ela é diferente. Ela vai para cá, tá todo mundo descendo. A igreja de Cristo é diferente. Ela sobe, tá todo mundo fazendo o que é errado, mas a igreja, ela está agradando o noivo.
Não precisa ser igual para ser querida. Seja diferente. Não precisa se assemelhar aos outros para ser aceita. Seja diferente. Você é igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Aonde você chegar é para fazer a diferença. Iguais tem muito. Deus está procurando quem quer ser diferente. Cópias tem muito por aí. Deus está procurando quem quer ser diferente. Na faculdade, no trabalho, na escola, na rua, no dia, dentro da sua casa, todo mundo fazendo o que é errado, mas você continua sendo diferente. Alguém olha para você e diz: o que é que você tem? Porque você é diferente. A primeira característica da igreja é que ela é bela, formosa, diferente. Quando ela chega, ela se destoa dos demais, ela faz a diferença. Deus está procurando você para fazer a diferença aonde você está. Deus está procurando mulheres, homens, jovens, crianças, adolescentes, para fazer a diferença onde você está. Não queira ser igual, não queira ser igual aos outros, não queira ser igual aos outros. Você é diferente, você é diferente. Por quê? Porque eu sou a noiva do Cordeiro. Salomão tinha 699, porque uma era diferente. E foi para essa, evangelista Alessandro, que ele escreveu o poema e desmanchou em amor. Me permita dizer isso debaixo da cobertura espiritual de Deus. Igrejas tem muitas por aí. Deus está procurando a que faz a diferença na terra. E hoje tem igreja para todo gosto, todo tipo. Numa rua, em qualquer lugar de uma cidade, tem 3, 4 igrejas diferentes, com nome diferente, costume diferente, teorias diferentes, pregações diferentes, tudo diferente. Mas Jesus está procurando aquela que é a mais bela, a mais formosa. Pode ter 10 igrejas na sua cidade, mas a sua é diferente. Pode ter 100 igrejas em Portugal, mas Deus está procurando quem faz a diferença. Alguém até diz assim: mais uma igreja. Você passa numa rua e tem uma igreja, pastor Jaime, de um jeito. E aí, se o pastor começar a pregar mais firme ou dar uma palavra mais forte, porque a 50 metros, 200 metros dele já tem outra completamente diferente. Para todo gosto, pastor, para todo estilo. O dia que você acordar pentecostal, você tem uma igreja pentecostal. O dia que você acordar um pouquinho meio desviado, tem uma igreja também assim. Mas eu não estou falando de denominação. Eu disse, não importa a cor, não importa o jeito, não importa a liturgia. Deus está procurando uma igreja que faz a diferença. E agora eu vou perguntar a você, juntamente conosco, é uma igreja, estamos fazendo a diferença, estamos sendo diferente. É você que Jesus está procurando aqui nesse meio, procurando aqui nesse meio. Tem muitas, mas a igreja de Cristo é diferente, é diferente. A segunda característica, versículo de número 12, Salomão vai se dirigir a Sulamita e vai dizer assim: você é um jardim fechado.
selado. Segunda característica da igreja é que ela é pura e exclusividade de Deus, ou exclusiva de Deus. Segunda característica da igreja verdadeira, Salomão diz: tu és um jardim fechado, ó amiga minha, esposa minha, está selada. E quando eu leio esse versículo, irmãos, eu digo aqui a vocês, que quando eu estava lendo esse texto, meu coração saltou, e me veio tantas coisas na cabeça. Eu disse: meu Deus, eu preciso ser diferente. Porque quando Salomão diz: tu és um jardim fechado e selado, e a igreja aqui simboliza, a Sulamita simboliza a igreja de Cristo, Jesus, através de Salomão, estava dizendo assim: você precisa ser pura, você precisa ser imaculada, você precisa não ter mancha, e você tem que ser exclusiva para Deus. A segunda característica da igreja que Jesus procura, da igreja verdadeira, é que ela é pura, ela é santa. Pode as outras contaminar, mas você permanece incontaminável, puro. Pode todo mundo abandonar a fé, mas você continua na pureza da igreja de Cristo na terra. Não precisa misturar para encher de gente. Não precisa prostituir o evangelho e adulterar a palavra de Deus para encher de gente. Não precisa dizer que a Bíblia contém erro, que ela não é inerrante, para encher a igreja de gente. A igreja é pura, a Bíblia é pura, a palavra de Deus é pura. Não inventa, não muda a essência. Seja puro, seja pura. É Deus quem leva, é Deus quem salva, é Deus quem faz a igreja avançar. Continue mantendo a postura de igreja pura e imaculada. É um jardim fechado e selado. Tem igreja pura aqui nesta noite? Tem crente puro aqui nessa noite? Eu sei que tem. É você que Deus está querendo levantar. É você que Deus vai levantar. Pastores, obreiros, irmãos e irmãs, continue na pureza do evangelho, na pureza da palavra de Deus. Não se contamine. Primeira coisa, deixa eu fazer aqui uma separação para nós desenvolvermos uma ideia. Primeira coisa que Salomão diz para a Sulamita e Jesus diz para a sua igreja, e Deus havia dito para Israel: seja puro, seja exemplo, seja padrão para que os outros imitem você. E santidade é o padrão que Deus estabeleceu para o seu povo. Pureza é o padrão que Deus estabeleceu para a sua igreja na terra. Não precisa se corromper, imitar quem está lá fora. Israel foi imitar as outras nações, perdeu a bênção. Era Israel modelo para as outras nações seguir. A igreja não precisa pegar lá fora para trazer aqui para dentro. Nós somos exemplo, nós somos puros. Esse jardim está fechado e selado. Tem
um José no Egito, mas ele não é do Egito. Dentre todas as situações que José passou, ele manteve-se puro. Mulher de Potifar, deita comigo, José. E ele continuou puro, porque não é porque eu estou no Egito que as minhas práticas vão ser egípcias. Fui vendido, fui humilhado, fui rejeitado, mas a pureza está em dia. Aquele que me chamou, ele me garante a vitória. Vou continuar sendo puro a Deus. Tem 4 jovens na Babilônia, e um deles, capítulo 1, versículo de número 8 e 9, ele diz: e assentou Daniel no seu coração não se contaminar, não se contaminar. Você pode estar na Babilônia, mas o coração ainda é puro, ainda é puro, ainda é puro, ainda é puro. Nós não somos moldados aos padrões do mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Não se molde aos prazeres deste mundo. Você está no Egito, mas ainda é a igreja de Cristo. Você está na Babilônia, mas ainda é a igreja de Cristo. A Babilônia não pode mudar quem você é. O Egito não pode mudar quem você é. O mundo não pode mudar quem você é. O ambiente que você foi inserido não muda quem é a igreja pura, imaculada e verdadeira. E se nós somos puros, Salomão diz: você é um jardim fechado, uma fonte selada. Além de você e eu sermos puros, há um selo sobre nós. Há um selo sobre nós. Há um selo sobre nós. Você foi fechado, lacrado, selado. Há uma marca de propriedade exclusiva de Deus sobre você. Há uma marca, exclusividade. Há uma marca, propriedade exclusiva de Deus. Você está aqui, mas é dele. Você está no mundo, mas é dele. Está na Babilônia, mas é dele. Há 3 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego, bateu, tocou a trombeta, todo mundo se ajoelhou. Mas 3 era propriedade exclusiva de Deus. Eu não me dobro. Eu não me dobro. Pode o mundo dobrar, eu continuo de pé. Pode o mundo dobrar, a igreja continua de pé. De pé, de pé, de pé. Porque nós somos exclusivos de Deus. Mas quando eu estava estudando isso, lendo essa palavra, eu me lembrei de um jovem profeta que Jesus usou, aliás, que Deus, usou o seu casamento para mostrar para a nação de Israel que eles não estavam sendo um jardim selado. Deus levanta o profeta Oséias e fala para ele se casar com uma prostituta, com uma meretriz.
Porque Deus estava querendo mostrar a Israel a infidelidade conjugal de Israel com Deus. A igreja é pura. E Deus, pastor Wagner, através da vida do profeta Oséias, ele estava mostrando como Israel estava vivendo. Não foi para isso que eu te chamei, Israel. Eu te chamei para ser meu. Eu te chamei para ser só meu. Eu te chamei para ser exclusividade minha. A mulher de Oséias simbolizando Israel de dia com um, à noite com o outro. E quando eu estava lendo esta palavra, estudando sobre isso, eu chorei. Porque infelizmente nos dias que nós estamos vivendo, de dia com um, à noite com o outro, um adultério espiritual, meio de semana com um, fim de semana com Deus, à noite com Deus, depois dali não sabe o que se faz. E Deus está dizendo: você é propriedade exclusiva minha. Não divido você com ninguém. Vocês se lembram que quando Moisés se apresentava para Faraó com a proposta de deixar o povo de Israel adorar a Deus no deserto, a proposta de Deus era: deixa meu povo me celebrar uma festa no deserto, no deserto. Dentre todas as propostas de Faraó, pastor José Nildo, uma delas era: por que não adora a Deus aqui no Egito? Porque para o inimigo tanto faz se você tiver 10% para ele, 50% para ele. Ele não te preocupa, não se preocupa em dividir você. Para ele tanto faz você vir cultuar e depois fazer tudo que não presta. Mas Deus não te quer 50, não te quer 90, é 100%, é 100%, é 100%. Propriedade. Eu sinto a presença de Deus aqui sobre nós nesta noite. É conosco que Ele está falando. Está na hora de você, está na hora de nós tomarmos uma decisão. Ano de 2025 eu decidi viver uma vida com Deus e para Deus. E tem gente que ainda está indeciso, ainda está em cima do muro, ainda quer servir dois senhores, ainda vai um pouco para lá e um pouco para cá. Tem hora que é Faraó, tem hora que é Egito, tem hora que é Deus. Mas Deus está dizendo: você é minha propriedade exclusiva. Está na hora de voltarmos, está na hora de mudarmos a nossa mentalidade e adorar só Ele, adorar só Ele, adorar só a Ele. Tu és um jardim selado. Uma propriedade exclusiva. Está na hora de mudarmos a nossa maneira de servir a Deus. Não dá mais tempo de ficar cocheando em dois pensamentos. Josué, capítulo de número 24. Josué toma uma decisão, chama todo o povo, e ele diz assim: olha, se vocês quiserem servir os deuses dos amorreus, dos heteus, fiquem à vontade, porque eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor dos exércitos. Uma vida de pureza é questão de decisão.
Uma vida de servir a Deus exclusivamente é questão de decisão. Se eu não tomar uma decisão, eu vou estar sempre em cima do muro. E Salomão diz: você é um jardim selado, puro. Assim é a segunda característica que Deus procura numa igreja: bela, formosa, mas pura. Não adianta ser bela e não ter pureza. Não adianta ser formosa e não ter pureza. Até porque nos dias que nós estamos vivendo hoje, há uma divergência de opinião. Olha, há um erro nessa interpretação. Tem gente que pensa que para ser belo tem que ser promíscuo, para ser belo tem que ser sensual, para ser belo tem que deixar as partes aparecer. Não é nada disso. Seja belo, mas mantenha a pureza de um homem e uma mulher de Deus. A igreja de Cristo na terra, ela é formosa, mas é pura. Ela é bela, mas continua sendo santa em todas as vossas maneiras de viver. Sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. E eu termino aqui com a terceira característica, com base no capítulo 4, versículo 1 ao 13. Salomão descreve a beleza, destaca do resultado de um jardim selado e fechado. A igreja tem que ser bela, sim ou não? A igreja tem que ser bela, sim ou não? A igreja tem que ser pura, sim ou não? Não adianta ser bela, pastor Jackson. Não adianta ser só pura, se não produzir fruto. A igreja que Jesus procura, ela é bela, ela é pura, mas ela frutifica. Não me tenha por mal, e compreenda bem o que eu vou dizer, mas tem igrejas que estão beirando já uma seita, porque tem que andar com o cabelo assim, tem que andar com a saia lá no pé assim, não pode mostrar nenhuma parte do corpo, é como aquelas burcas lá do Oriente Médio. Fica preocupado com as belezas externas, parede, tantas coisas, mas aí Jesus vai procurar fruto e não acha. É como aquela figueira, folhagem bonita. Jesus olhou de longe e disse: que bela figueira, folhagem bonita, vou lá procurar fruto. Quando ele chega, cadê o fruto? Cadê o fruto? A igreja tem que ser bela sim, a igreja precisa ser pura sim, mas tem que dar fruto, tem que dar fruto, tem que frutificar. Talvez o pastor Ilmar Sattler César sabe muito bem do que eu vou dizer aqui, até porque preparando a mensagem eu fui lá e dei umas espionadas, pastor Abraham, nos vídeos dele no YouTube, e ele fala bastante coisa sobre Cantares de Salomão. E pela misericórdia de Deus e glória do nosso Deus, nós nos formamos com ele em xirologia. E às vezes eu quero pregar em algum lugar, mas eu estou lendo bastante sobre Cantares de Salomão, e aí Deus me prende aqui. E falando com a minha esposa sobre isso, ela diz: não acredito, você vai pregar em Cantares de Salomão de novo.
Mas o capítulo de número 4 e o versículo de número 13 a seguir, e repito, o pastor Elmar sabe muito melhor do que eu sobre isso, e acredito que aqueles que também já estudaram, que quando Salomão fala dos frutos, e ali ele faz uma lista de frutos, como nardo, especiarias e fruto, como a rena, o nardo, canela, cálamo e outras coisas mais ali, e está relacionada ao fruto do Espírito. E eu fiquei meditando sobre isso, porque a igreja que Jesus procura, a igreja verdadeira de Cristo, ela é bela, formosa, ela é pura, ela é selada, mas ela também precisa desenvolver nela tanto frutos, como também o fruto do Espírito, porque tem igreja que tem os dons, mas não tem o caráter de Cristo pelo fruto do Espírito. Tem igreja que tem revelação, tem profecia, tem tantos outros dons, mas não desenvolve a semelhança e o caráter do noivo. E Deus está procurando uma igreja que tenha nela paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, porque é isso que levará a igreja para o céu. Que Deus continue falando aos nossos corações. Mas só há uma maneira de sermos taxados e escolhidos como a igreja verdadeira: se nós desenvolvermos formosura, semelhança de Cristo, pureza, para Deus habitar no nosso meio, porque Deus não habita em templos impuros. E eu quero profetizar que você vai continuar dando frutos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor Robson. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos.